Então, nessas ações penais já nominadas, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Prosseguindo aqui, no caso da ação penal da Galvão Engenharia, a defesa de Jean Alberto Lucher, tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Jean Alberto não tem perguntas. Defesa de Dairo Queiroz e Eduardo Queiroz, tem perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas? Sem perguntas. Tá. Pelos meus cálculos aqui, não tem mais defesas. Mais alguém ficou de fora por equívoco do juízo? Oi? Defesa de Márcio Bonilho? Pode fazer, doutor. Só assim, muitas coisas foram perguntadas. Então eu peço que limite as questões mais ao seu cliente para não ser repetitivo. Tá? Perguntas, então, de Márcio Bonilho. Boa tarde, senhor Paulo Roberto. Boa tarde. No processo penal 502-6212, que foi sentenciado alguns dias atrás, o senhor, em seu interrogatório, declarou que conheceu Márcio Bonilho a partir de abril de 2012. O senhor confirma isso? Eu conheci o Márcio Bonilho, eu devo ter conhecido possivelmente em segundo semestre de 2012. Segundo semestre de 2012. Antes dessa data, o senhor jamais teve contato algum com o Márcio? Pessoalmente, nunca tive contato com ele. Okay. O senhor, de alguma maneira, praticou algum ato para fins de beneficiar a empresa Sancucida perante a Petrobras? Quando eu estava dentro da companhia, não. E depois, quando eu saí, eu fui contratado por ele, pela Sancucida, contratado. Ele já era fornecedor de tubos e conexões para a Camargo Correia, que foi fornecedora da Renest, mas esse é um assunto da Camargo Correia com o Márcio. E ele me procurou para ver se eu conseguia, pela consultoria minha, viabilizar novos clientes. E foi pago lá um valor mensal de R$10 mil lá para eu fazer esse trabalho. Ele pagou 3 meses, deixou depois de pagar, que estava em condição financeira difícil. E nesse período também eu não consegui nenhum cliente novo para ele e foi desfeito o contrato. Ou seja, era um contrato que tratava-se de situação de prospecção comercial para futuros negócios. Um contrato para futuros negócios de outras empresas, que ele já era fornecedor da Camargo. E eu, como tinha contato com outras empresas, me procurou para ver se eu viabilizava outros contratos de fornecimento com outras empresas, mas não foi viabilizar nenhum novo contrato. Ou seja, não referia-se a nenhum pagamento posterior de algum ato seu praticado no passado? Não. Com respeito a Sancucida e Márcio Bonilho, a resposta é não. Muito bem. O senhor... Muito só assim, deixa eu só... Essa situação envolvendo a Sancucida também se repete a outras empresas, ou seja, o senhor não participou de nenhum ato relacionado à UTC, ao consórcio TUC, nada envolvendo a Sancucida, nenhum ato que beneficiasse essa empresa? Não. Nenhuma situação envolvendo corrupção? Não. A essas duas empresas? Não. A empresa Sancucida e a Sanco Serviços? A resposta é não. Eu não participei. Em todas as refinarias envolvendo a Petrobras? Qualquer refinaria que viesse a ser? Esse era um assunto que era tratado uma empresa privada com outra empresa privada. Tá.
Se a Camargo comprou mal da Sanco Cider, o problema foi da Camargo. Agora, depois, se ela ia cobrar lá da Petrobras alguma coisa, eu não tive participação nisso. Nem mesmo o consórcio TUC ou UTC? Nem mesmo o consórcio TUC ou UTC. Tá, sem mais, excelência. Obrigado. Uns esclarecimentos adicionais, muito rapidamente aqui do juízo. Ah, perdão, desculpe. Esqueci. Sem perguntas, então, da defesa de Alberto Youssef. Perfeito. Desse período de 2006 a 2012, que o senhor atuou na diretoria de abastecimento, houve alguma alteração do cartel dessas empresas? Uma quantidade maior, menor delas, segundo a variação do tempo? Houve. O senhor pode me esclarecer? Eu não sei precisar que ano que foi, mas houve um aumento desse número de empresas, medido também pelo Ricardo Pessoa. Eu não sei precisar que ano que exatamente foi isso, mas houve um aumento. No início, esse cartel era muito focado nas empresas de maior porte, como Andrade, Debrecht, Camargo, Queiroz Galvão, e depois houve um incremento de outras empresas, mas eu não sei lhe precisar exatamente o ano que aconteceu isso. Mas me foi dito pelo Ricardo Pessoa esse tema. O senhor Augusto, da CETAL, ele utilizou uma expressão aqui dizendo que dentro do cartel havia um grupo de empresas que ele chamava de clube VIP. Havia algum, vamos dizer assim, um cartel dentro do cartel, alguma coisa parecida? Primeiro, esse termo clube, VIP... Isso é uma expressão dele, né? Eu nunca tomei conhecimento disso, né? Mas pelo que eu li na imprensa, né, esse clube VIP seriam essas primeiras, talvez as 5, 6 maiores empresas de engenharia do Brasil, e depois as outras empresas, né? Acho que ele se refere a isso. O clube VIP é o Debrecht, Camargo, Andrade, Queiroz Galvão, as maiores empresas, né? Dentro dessa solicitação que era feita ao senhor de realizar, vamos dizer, propiciar, convidar que essas empresas do cartel que participassem dessas licitações, houve, vamos dizer assim, algumas licitações que foram restringidas a um grupo menor de empresas dentro desse cartel? Em alguns projetos, sim. Projetos de maior complexidade, maior valor de projetos, sim. Mas isso foi lhe solicitado pelo cartel ou foi em decorrência da complexidade do projeto, então? Eu diria as duas coisas. Eu diria que pela complexidade do projeto e também por solicitação deles, que às vezes você não chamava, por exemplo, grupo B, só ficava grupo A e determinado número de empresas do grupo A. Eu diria que ocorreram as duas coisas. O senhor mencionou dessas licitações do cartel, que havia então esse ajuste entre elas. O senhor teve conhecimento nesse período de casos dessas licitações em que não houve acordo entre as empresas do cartel? Não tomei conhecimento disso, não. Nunca chegou essa informação para mim. Nesses casos dessas também licitações que participaram as empresas do cartel, o senhor teve conhecimento que alguma delas, porventura, teria, vamos dizer, furado esse ajuste, feito não combinado nas licitações? Também não tive conhecimento disso. Não chegou para mim essa informação. O senhor mencionou dessas reuniões do senhor Janene, o senhor participou, salvo engano foram um número de 15. Nessas reuniões, naquele primeiro momento, também participavam o senhor Alberto Youssef? Não. No início participava só o Janene. E ele veio a participar depois dessas reuniões? Quando o Janene já estava adoentado, sim. Mas ele, o Janene e o senhor? Tivemos algumas reuniões depois, os três, mas quando o Janene já não estava com a saúde perfeita. Porque o Janene concentrava sempre com ele essa posição. Eu tenho uma indagação aqui específica. No caso da Galvão mesmo, revendo aqui o seu termo durante a inquirição que foi feita, consta no seu termo de colaboração que o senhor disse o seguinte: diz ter ocorrido algumas reuniões com Ayrton Fonseca no escritório do declarante, no caso do senhor, nos anos 2010 a 2012. Correto. Que nessas reuniões não foram tratados de assuntos relacionados a repasses a políticos, mas apenas de questões técnicas. Correto. E depois o senhor mencionou, embora Ayrton tenha feito menção em algumas oportunidades ao processo de cartelização. O senhor se recorda se realmente houve referências por parte do senhor Ayrton
a essa cartelização? Não estou me recordando disso, não, Excelência. Eu sei que os valores não foram discutidos, que os valores foram discutidos na reunião anterior. Mas se eu mencionei aí, eu reitero o que eu mencionei. No momento o senhor não se recorda, então? No momento não recordo, mas se eu mencionei aí, eu reitero o que eu mencionei no acordo. Tá. Aquele carro que o senhor... Aquele Land Rover... esse carro era decorrente de acerto de propina? Era. De valores que tinham ficado pendentes. Foi adquirido por quem esse carro? Roberto Youssef. E o senhor sabe da onde, de que contrato, de que empresa, da onde que vinha exatamente esse... Não tenho essa informação. Bom, eram basicamente esses esclarecimentos do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa.